Você sabe escolher uma ação para investir o seu dinheiro? Qual o melhor setor da Bolsa de Valores? Bem, se você não sabe responder essas perguntas, fique tranquilo porque nesse vídeo eu vou te contar sobre o melhor setor para se investir na Bolsa de Valores brasileira. Acompanhe o vídeo. A Bolsa de Valores brasileira, ou B3, tem mais de 400 empresas listadas atualmente. Isso faz com que o investidor comum, e principalmente o investidor iniciante, se sinta muito perdido, porque é impossível acompanhar todas essas empresas e suas ações. Tá, e qual é a melhor forma de se escolher uma ação? A melhor forma de se escolher uma ação é partir de um outro princípio, é dividir o problema em pequenos problemas. Ao invés de analisarmos as mais de 400 empresas da Bolsa, podemos então olhar primeiro para os setores. E filtrando os setores, a gente olha então as empresas daqueles setores. Existe o setor de energia, de utilidade pública, de materiais, da indústria, o setor financeiro, o setor de saúde, os setores de consumo cíclico e não cíclico, tecnologia da informação, os serviços de telecomunicação e também o setor imobiliário. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai focar apenas nos melhores setores, que são os mais perenes. Mas o que significa isso na prática? O que é um setor perene? Um setor perene é aquele que perdure, ou seja, que ele vai durar ali muitos e muitos anos. As pessoas vão sempre precisar daquele tipo de setor, vão sempre usar os recursos que aquele setor proporciona. Então vamos pensar aqui, por exemplo, o que uma sociedade precisa para ela se sustentar. Para que as pessoas consigam comercializar coisas, comidas, itens, enfim, a gente precisa de um sistema financeiro. E assim a gente pode então destacar o setor financeiro. No setor financeiro a gente tem, por exemplo, os bancos. Outra coisa que a gente não vive mais sem é a energia. Então o setor elétrico vai ser muito importante e a gente também pode colocar na nossa lista. Para que as pessoas tenham uma boa condição de vida e da moradia, principalmente, a gente precisa ter água encanada. Além de água encanada, é importante ter também um saneamento básico. Afinal, você vai sempre precisar de água, certo? E por questões de saúde pública, principalmente, um saneamento básico bem feito é algo essencial. Então, o setor de água e saneamento também entra na nossa lista. Para ajudar a economia a girar e também manter seguro o capital ou o desenvolvimento de algum projeto ou bem específico, a gente tem também as seguradoras e também as seguradoras das próprias seguradoras. Dessa forma, o setor de seguros também entra na nossa lista. E para se comunicar com outras pessoas hoje em dia, de qualquer lugar que a gente esteja, assim como eu estou fazendo com você agora, é preciso utilizar a internet. Afinal, as pessoas vão sempre querer se comunicar umas com as outras. Então, o setor de telecomunicações também pode entrar nessa lista, pois é muito importante. Tá, Lucas, vamos ver se eu entendi. O setor perene é aquele que a gente vai sempre precisar dele, né? Sim, exatamente. Então, o setor de transporte também pode ser considerado um setor perene, né? Não é uma boa eu dar uma olhada nesse setor? Afinal, as pessoas precisam se locomover todos os dias para ir trabalhar, por exemplo, para fazer viagens. Então, eu acho que é um setor interessante, né? Sim, o setor de transportes é um setor perene. O problema é que as empresas desse setor não são perenes. Ué, como assim? Vamos pegar, por exemplo, as empresas de aviação. A maioria delas, para não falar todas, acabaram não durando muito tempo. Por exemplo, já se teve a Real Transportes Aéreos, a Paner do Brasil, a Varig, a Cruzeiro do Sul e a Transbrasil, por exemplo. Essas empresas desse setor, assim como outras, acabam não durando muito tempo porque elas não dependem apenas do próprio desempenho. Elas dependem, às vezes, de diversos fatores. Inclusive, alguns deles são geridos por terceiros. As empresas de aviação dependem do aeroporto que tem que utilizar, então elas têm que fazer pagamentos para o aeroporto. Dependem também do valor do combustível, da manutenção dos equipamentos, e que nem sempre são feitos aqui no país. Dependem também da regulamentação, do preço das passagens, entre outros fatores. Então, são muitos pontos que essas empresas precisam gerenciar. Inclusive, alguns deles, como eu falei, são externos, ou seja, dependem da empresa. Por isso que elas acabam não durando muito tempo, porque esses fatores externos acabam afetando diretamente no desempenho da empresa. Então, sim, o setor de aviação, por exemplo, é um setor perene, as pessoas sempre estão querendo ir de um país para o outro, seja por lazer ou a trabalho, enfim, passou a ser necessário desde a invenção do avião, mas apesar de ser um setor perene, as empresas que atuam nele não são perenes. Agora, para deixar mais claro para você decidir se determinado setor é ou não uma boa escolha, pense o seguinte: um setor perene é um setor que, independente do momento, ele será necessário. Por exemplo, água. Você tomou água hoje, certo? Se não, deveria. E amanhã? Você vai precisar de água? Também, né? E daqui a 10 anos? Então, água, energia, saneamento, banco, internet, são todos setores, são todos serviços que você vai continuar precisando ao longo do tempo.
Então esses são os melhores setores para se investir na bolsa, porque são serviços essenciais para a gente. A gente precisa usar eles a todo momento, ou todos os dias. Quer uma outra forma de ver isso? Pensa só na seguinte hipótese. Você saiu para viajar e voltou depois de um mês. Chegando em casa, você sabe que você vai ter que pagar a conta de luz, a conta de água, do cartão, da internet, entre outros recursos que você usa normalmente. A água e a luz, por exemplo, você nem consumiu nesse mês que você ficou de viagem, mas mesmo assim vai precisar pagar, por conta da taxa de serviço deles. E se tiver uma crise sanitária, por exemplo? As necessidades humanas vão mudar? Você vai parar de precisar de água se tiver em uma crise? E de usar eletricidade? É claro que não. Então, é por isso que esses setores são considerados perenes. Então, um resumo para você. Os setores mais perenes da Bolsa formam um acrônimo que a família Barsi, inclusive, gosta muito de difundir, chamado BEST, ou seja, bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecomunicações. Ah, mas eu só posso investir nesses setores? Claro que não. Você pode investir no setor que você achar melhor. A ideia desse vídeo é fazer você conhecer quais são os setores mais perenes da Bolsa. E você, obviamente, é livre para investir em qualquer um deles. Então, se você fizer a análise de algum outro setor e achar interessante, por exemplo, o setor de celulose, e fizer sentido para o seu perfil de investidor, manda ver. Analise as empresas desse setor e invista seu dinheiro. Agora que você já conhece os setores mais perenes da Bolsa, eu te indico a assistir esse outro vídeo em que eu falo como escolher uma ação, ou melhor, como escolher uma empresa. Afinal, você está investindo na empresa e a ação é um meio de você fazer parte dessa sociedade. Nesse vídeo, eu te explico os melhores indicadores para se analisar da empresa e onde você tem acesso a essas informações. Bem, se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, eu peço para que você deixe aqui embaixo o seu like e também comente o que você achou dele, além de se inscrever no canal para acompanhar semanalmente o conteúdo que eu posto aqui sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo.